Bom, todo mundo tem objetivos de longo prazo, né? Mas o que realmente separa as pessoas que conseguem chegar lá daquelas que ficam pelo caminho é exatamente isso que a gente vai investigar agora: a arquitetura da perseverança. Desde aquela faísca inicial de motivação até a força que faz a gente simplesmente não desistir. Vamos começar com uma pergunta que parece simples, mas que engana muita gente. Motivação é um sentimento? A gente costuma achar que precisa sentir vontade, sabe? Esperar por aquela onda de euforia para começar a fazer alguma coisa. Mas e se essa ideia estiver, na verdade, nos atrapalhando? Pois é. As fontes mostram que, na essência, motivação não tem a ver com felicidade ou empolgação. A própria palavra já entrega o segredo. É ter um motivo para a ação. É simplesmente o porquê por trás do que a gente faz. E aqui está o grande mito versus a realidade. É muito comum confundir motivação com aquela emoção passageira. Mas a realidade, lá na neuroquímica do cérebro, é outra. Motivação é o impulso para buscar um objetivo. E o mais interessante, ela pode existir junto com emoções negativas. Imagina só, uma mãe exausta, talvez até irritada depois de um dia de trabalho, mas que ainda assim tem uma motivação gigantesca para cuidar do filho. Uma coisa não anula a outra. Ok, se a motivação é o porquê, então qual é o como do cérebro? Vamos dar uma olhada nos circuitos, no hardware que comanda a nossa tenacidade e a nossa força de vontade. Bem lá no fundo do cérebro, existe uma região que funciona como uma central de comando para persistência. O nome dela é Córtex Cingulado Anterior Médio, ou AEMC, para facilitar. É essa área que acende quando a gente precisa superar um desafio ou lutar contra a vontade de jogar tudo pro alto. E agora vem a parte mais legal. Essa área do cérebro, o AMC, se comporta como um músculo. É isso mesmo. Quanto mais a gente usa, mais forte ela fica. Quando nos colocamos voluntariamente em pequenos desconfortos, os microdesafios, estamos literalmente treinando e fortalecendo nossa capacidade de perseverar. E o contrário também é verdade. Fugir sempre do esforço pode deixar esse músculo mais fraco. E claro, não é um trabalho de um ator só. A perseverança é um esforço de equipe dentro do cérebro. O MMC entra com a garra, com a tenacidade para superar o obstáculo. O córtex pré-frontal, que é o nosso CEO, mantém o foco no objetivo lá na frente. E o sistema de dopamina, ele é o combustível que nos impulsiona. Ah, e falando em dopamina, aqui tem um erro muito comum. A gente ouve por aí que ela é a molécula do prazer. Mas, na verdade, a ciência mostra que ela é a molécula da busca. Ela não é liberada só quando a gente consegue a recompensa. Ela é o que nos dá o desejo, a antecipação, é o que nos faz levantar e ir atrás do objetivo em primeiro lugar. Entender a biologia é fundamental, mas não dá para depender só dela, né? Motivação e força de vontade vêm e vão. É por isso que precisamos de algo mais confiável: sistemas. Uma estrutura que garanta o progresso mesmo naqueles dias em que a inspiração não aparece. E tem essa frase do James Clear, um especialista em hábitos, que resume isso de forma brilhante. Basicamente, não se chega ao nível dos objetivos, se cai ao nível dos sistemas. Ou seja, o sucesso consistente não vem de heroísmo, mas sim de processos bem definidos que seguimos dia após dia. E se parece exagero, olha só esse número. Melhorar só 1% por dia. Parece quase nada, né? Mas ao longo de um ano, o efeito composto disso te deixa 37 vezes melhor. É um poder absurdo que mostra como pequenos hábitos se transformam em ganhos gigantescos. E a chave para construir esses hábitos está em entender esse ciclo de 4 passos. Tudo começa com uma deixa, um gatilho. Isso gera um desejo por uma recompensa. Esse desejo nos leva a uma resposta, que é o hábito em si. E, finalmente, vem a recompensa, que satisfaz o desejo e reforça o ciclo todo para a próxima vez. Simples e poderoso. Mas a verdadeira virada de chave, a mudança mais profunda, é quando o foco sai das metas e vai para a identidade. O objetivo não é só fazer uma corrida, é se tornar uma pessoa que corre. Quando nossas ações começam a reforçar o tipo de pessoa que queremos ser, a necessidade de força de vontade diminui drasticamente. Só que, de que adianta ter um sistema perfeito se não há combustível para rodar ele? É aqui que o gerenciamento do foco e da nossa energia mental entra em jogo. Como garantir que a nossa bateria interna esteja sempre carregada? A gente pode dividir nosso trabalho em 2 categorias. O trabalho superficial são aquelas tarefas mais logísticas que não exigem muito, como responder e-mails. Já o trabalho profundo, ou deep work, como diz o autor Cal Newport, é aquele estado de foco total, sem distrações, em uma tarefa complexa. É esse tipo de trabalho que gera mais valor, e ele está se tornando cada vez mais rápido. Porque a nossa energia mental não é infinita. Pense nela exatamente como uma bateria de celular.
Cada decisão, cada tarefa consome um pouco de carga. Ignorar os sinais de que a bateria está acabando é o caminho direto para o burnout, que nada mais é do que o resultado de um estresse crônico que não foi bem gerenciado. E uma ferramenta super simples para gerenciar essa bateria é a famosa técnica Pomodoro. A ideia é trabalhar com o foco total por 25 minutos e depois fazer uma pausa curta, de 5 minutos. Essa pausa reseta nosso córtex pré-frontal. Depois de uns 4 ciclos desses, uma pausa mais longa ajuda a prevenir a sobrecarga e a manter a performance lá em cima por mais tempo. Certo. Já entendemos a motivação, o cérebro, os sistemas, mas e quando as coisas dão errado? E quando vem o fracasso, os obstáculos, o que nos faz continuar? Agora a gente chega na ciência de não desistir, na arte de cultivar garra e resiliência. A pesquisadora Angela Duckworth tem um conceito para isso, grit, que a gente pode traduzir como garra. É a combinação de paixão e perseverança para alcançar objetivos de longuíssimo prazo. E a pesquisa dela mostra que essa característica prevê o sucesso com mais precisão do que talento ou QI. Mas atenção! Ter garra não significa nunca falhar. Muito pelo contrário, significa olhar para cada obstáculo não como um beco sem saída, mas como uma fonte de dados valiosos. É uma oportunidade de aprender e se adaptar. Essa mentalidade transforma o fracasso. De um ponto final, ele vira parte essencial do crescimento. E o mais fascinante é que a resiliência não é um traço passivo, algo que se tem ou não se tem. É um processo ativo, um ciclo que pode ser aprendido e fortalecido. Começa com a escolha de um desafio na medida certa, a gente formula uma hipótese, age com foco, analisa o resultado de forma objetiva, extrai a lição e recupera as energias para começar de novo. No fim das contas, a ciência é bem clara. A perseverança não é um dom, é uma habilidade. Ela é construída um passo de cada vez, um desafio de cada vez. Então a pergunta que fica não é se alguém nasceu com isso ou não. A pergunta é, qual o pequeno desconforto, o microdesafio que pode ser enfrentado hoje para começar a construir essa força?